Teve o caso lá do sniper canadense, me corrija se eu falar alguma coisa errada, tá? Ele acertou um tiro de uma longa distância, depois a gente fala qual é, sobre, não sei se era Talibã ou Al-Qaeda, agora me fugiu aqui a memória, né? E gerou uma polêmica danada sobre esse tiro dele, né? Inclusive essa distância, enfim. Ele teve que calcular até rotação da Terra, né? Pelo menos é o que ele declara ali. Você lembra a distância e aí? É possível? Ele disparou e, entre aspas, deu uma sorte? O que que você, na tua experiência, o que tu fala aí? É um tiro muito difícil. Mas bota muito difícil nisso, né? Muito difícil. Falaram que ele usou uma ponto .50. Sim, foi o que eu vi. A ponto .50 é uma munição que existe já há muito tempo. Era a munição das metralhadoras dos tanques do nosso P-47. Tinham 4 metralhadoras ponto .50 em cada asa. 1 segundo de tiro, eu não sei quantos quilos, contra o avião inimigo. Sempre considerado um calibre, inclusive usado antes outros veículos. Avião, Anticarro, antitanque. tanque, trem. Bom, só que aproveitando a energia, a velocidade, aquela coisa toda, né, existiam algumas empresas que foram aprimorando essa munição. Nos Estados Unidos tinha uma munição match da marca Hornady, que a gente chegou a tirar em armas de monotiro, tá? Nós chegamos a ver algumas armas da Barrett semiautomáticas, mas tudo como curiosidade, porque a gente sabia que não podia. E a gente foi sabendo essas histórias, né? Do cara que atira a 2,5 km. Isso aí. Mas só que é o seguinte, o cara, quando fez aquele disparo, não acertou o cara no primeiro. Ele acerta no segundo, se eu não me engano. Ele corrige, né? E quando você corrige num espaço de tempo pequeno, né? Às vezes você dá sorte de algumas variáveis, por exemplo, o vento não mudou de intensidade nem de direção, tá certo? O que ele imaginou fazer, independente se calcular a rotação da Terra, aquelas coisas, o que ele imaginou fazer, quando ele atirou para ver onde batia, para justamente fazer a compensação. Então, ele acertar no primeiro, eu vou dizer assim, porra, mas é mais fácil você consertar. Você vai atirar e vai guardar o ponto que você... Porque o tiro para chegar lá demora uma fração. Demora um tempinho, alguns segundos. Então, dependendo da arma, você atira e quando acaba a vibração da arma, você ainda vê o rastro da munição, às vezes, dependendo. Mas mesmo que você não veja, como a objetiva são excelentes, as lunetas, você vê o ponto que ela bate. E ele, o que ele faz? Ele compensa exatamente do ponto que ela bateu, imaginando que a próxima munição ela é feita de forma idêntica, então tem o mesmo peso de ponta, o mesmo diâmetro, a mesma quantidade de pólvora, o mesmo volume do estojo, aquela coisa toda de forma que eu consiga repetir um tiro. Então, ele dá a mexidinha. E outra coisa, também não é aquele negócio, né? Não é olho de santo. A uma distância dessa, tinha um tiro desse, por exemplo, pega por aqui, o cara explode da mesma maneira. Porque ele tá falando de uma munição... ponto .50 vai, o cara, pum, voa pedaço, já viu? Voa pedaço. Então, o que acontece? Como essa munição continua sendo uma munição militar e as pessoas que estão usando ela são militares, você não vê outros 2 calibres que são usados até para distâncias maiores, mas não contra a gente, é contra alvo normal, que é o 408 Sheitake e o próprio 416 Barrett. São 2 calibres mais finos que ponto .50, mas são munições de ponta mais leve, com uma aerodinâmica melhor, mais estudada, que teoricamente fazem um grupamento melhor a uma distância maior. Só que não são armas militares. Eu, pelo menos, nunca li nenhum militar usando isso. São armas que você... Porque o que acontece? Exemplo, a fabricante Barrett, ela era na Califórnia. A Califórnia proibiu. O cidadão californiano não pode comprar ponto .50. A Barrett ficou tão pé da vida que não vende mais arma para o governo da Califórnia e está se mudando para o Texas. Ou já se mudou. Só que ela desenvolveu um calibre que é o 416 Barrett. Pelo menos não é o ponto .50. É até, digamos assim, ele é mais eficiente ainda. Porque ele é mais preciso a distâncias maiores. Porém,
como não é o ponto .50, na teoria a legislação autorizaria. E um outro fabricante, Sheitake, é um outro fabricante fera, fez uma outra munição calibrada em 408 da polegada, ponto .408. E esse calibre, ele também é como ponto .416 Bayat. São calibres que, se você entrar na internet, você vê. São munições compridas, a ponta muito bem estudada, para que ela tenha o melhor aproveitamento. Então, a questão do diâmetro com o comprimento, é tudo muito peso pesquisado. De massa, é tudo bem calculado. Olha só, não tem amador nesse meio. Não tem amador nesse meio. Então, quando os caras fazem o negócio, né? Mesma coisa europeu. A Lapua fez a 338 Lapua Magno, que é uma munição fantástica. Não é para essa distância, mas é uma munição fantástica. O nego atira 1.500 metros com ela. Com precisão. Com a precisão que se precisa. Para caça, entendeu? Então, é porque realmente essas outras munições eu não leio muito. Eu sei que eu guardo um pouquinho de artigo que eu passei ali, mas eu não volto nele. Porque, para que eu vou querer ler sobre uma coisa que jamais eu vou botar a mão, entendeu? Pelo menos assim,